Oi, crianças, bom dia. Tudo bem? Todo mundo acordou bem, dormiu bem, né? Então agradecemos a Deus por mais um dia de vida, né? Então hoje são 20 de julho, é segunda-feira, tá? E vamos dar continuidade, providenciando aí o nosso livro de matemática, tá? Na página 224. E hoje, gente, iniciaremos um novo capítulo, tá certo? Do nosso livro. Nós iremos para o capítulo 8, que fala sobre o quê? Números na forma de fração, certo? Então, gente, para iniciarmos, certo? Eu vou pedir que vocês peguem uma folha de papel ofício, né? A4, tá? E vocês dobrem no meio, tá certo? E fique só com um retângulo assim, tá? Então, esse retângulo, nós iremos dobrá-lo, tá? E vamos dividir ele em várias partes, tá? Então, eu tenho um retângulo aqui, eu dobrei ao meio, né? Então, ficaram quantas partes iguais? 2 partes iguais, tá certo? Pronto, ele tá dobrado ao meio, tá? E eu vou dobrá-lo mais uma vez, tá? Ao meio, igualando bem as partes, né? Para que fiquem todas com a mesma medida, tá certo? Pronto, ó. Então eu dobrei o retângulo, tá? Em 4 partes iguais, né? Dobrei ao meio e depois dobrei ao meio novamente, tá? Então, ficaram o quê? Ficaram 4 partes iguais, tá certo? Então, e você pode fazer, ó, se eu dobrá-lo mais uma vez assim, ó, ele vai mostrar mais partes iguais, tá certo? Ó, agora nós dividimos, ó. Vocês estão vendo aqui as marquinhas onde eu dobrei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Nós conseguimos dobrar esse retângulo em 8 partes iguais, dividi-lo em 8 partes iguais, tá certo? Então, gente, isso significa o quê? Fração, tá? Fração. Fração é quando você divide, né, o inteiro. Olha, eu tenho o inteiro e dividi o quê? Em partes iguais. Dividi em 8 partes iguais, tá certo? Ok? Agora eu vou usar aqui, ó. Nós temos o quê? Uma maçã, tá? Que é uma fruta, né? Que faz parte da nossa alimentação, faz parte de uma alimentação saudável, né? Que todos nós deveríamos comer uma maçã todo dia, tá? Antes de dormir, tá certo? Depois se escova-se os dentes, né? E está bem alimentado, tá certo? Então, gente, eu vou partir essa maçã em partes iguais. Olha, a maçã, ela está inteira, né? Então, aqui eu tenho o inteiro, tá? Então, eu vou dividir o inteiro em partes iguais, é isso? Ó, eu parti a maçã ao meio, tá? Então, ficaram quantas partes? Ficaram 2 partes, né? Tá certo? Então, aqui, isso aqui, ó, se chama meio, a metade, né? O meio significa o quê? A metade. Então, eu tenho duas metades, né? Que juntando formam o quê? Formam o inteiro, tá certo? Agora, eu vou dividir essa maçã em mais partes, tá certo? Pronto. Olha, eu dividi a maçã em quantas partes? Ó, 1, 2, 3 e 4, né? Certo? Cada partezinha dessa eu vou chamar de quê? De 1/4, tá certo? Cada parte da laranja que foi dividida, eu vou chamar de 1/4, tá? E se eu pegar essa maçã e dividi-la em mais partes, né? Vamos ver aqui. Ó, eu dividi a maçã em mais partes, né? Agora ficaram quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4
5, 6, né? Então, 6 partes iguais. Então, cada partezinha dessa daqui, eu vou chamar de quê? De 1/6, tá certo? Por quê? Porque o inteiro, ele foi dividido em 6 partes. Quando ele foi dividido em 2 partes, cada parte chamava-se de quê? De 1/2, né? Quando eu dividi a maçã em 4 partes, cada pedacinho se chamava de quê? De 1/4. E agora eu dividi em 6 partes, né? Então, cada pedacinho da maçã, tá certo? Vai chamar-se de quê? De 1/6. Se eu dividir a maçã em 8 partes iguais, cada pedacinho vai ser chamado de quê? De 1/8, tá certo? E assim por diante. Então, vamos para o nosso livro, na página 224 e 225, né? Deixando ele abertinho assim, para poder vermos as figuras direito aqui, tá certo? Então, você tá vendo aqui, né? Que as crianças, né? E o pai, tá? Eles estão preparando, preparando um alimento, né? Não, eles estão preparando uma massinha de modelar caseira, tá certo? Aí eles estão usando aqui, ó, 1 copo de farinha de trigo, 1/4 do copo de sal, 2/3 do copo de água, 1 colher de sopa de óleo, tá? E um pacote pequeno de suco para colorir, certo? Então, eles vão fazer essa massinha de modelar caseira, tá certo? Aí, então, aqui, trocando ideia, nós temos o seguinte. Você já viu números como os que aparecem na receita? Se sim, onde? Então, vocês já viram números fracionários em algum lugar? Então, se você viu, você vai escrever onde, né? Se foi no livro do 3º ano, se foi no livro de um colega seu do 5º ano, tá certo? Você vai explicar. No copo, perto do sal, pinte a quantidade necessária de sal para uma receita dessa massinha, né? Certo? Então, no copo, perto do sal, tá aqui, ó, o copinho aqui perto do sal, tá certo? Pinte a quantidade necessária de sal para uma receita dessa massinha, né? Ó, 1/4. Então, ó, você tá vendo aqui que o copo, ele está dividido em 4 partes iguais. Se você vai usar 1/4, você vai pintar quantas partes do copo? Logicamente que é uma parte, não é isso? No copo perto da água, pinte a quantidade necessária de água para uma receita dessa massinha, tá? Então, aqui a quantidade de água é 2/3, né? 2/3. Você tá vendo que esse copo aqui, perto da água, ele está dividido em 3 partes iguais, né? Você vai pintar quantas partes? 2 partes, que representa o quê? 2/3, tá certo? Vamos passar para a página 226, tá? Ideia de fração como parte de um único elemento. Ó, nós temos aqui o menino aqui, né, com a pizza. Ó, se essa pizza estivesse dividida em 2 pedaços iguais e eu comesse um desses pedaços, comeria o quê? A metade, como eu fiz aqui com a maçã, né? Quando eu parti em 2 partes iguais, então se eu comesse uma dessas partes, eu comeria o quê? A metade da maçã, é isso? Comeria a metade da pizza aqui, né, no caso. Ou seja, 1/2, certo? Se a pizza estivesse dividida em 3 pedaços iguais e Lucas comesse um deles, ele comeria o quê? 1/3. Se tivesse dividido em 4 pedaços e ele comesse um, ele comeria o quê? 1/4. Se ele tivesse dividido em 5 pedaços e Lucas comesse 3, então seria o quê? Ele comeria 3/5 dessa pizza, tá certo? Se tivesse dividido em 6 partes e Lucas comesse 5 partes, ele comeria o quê? 5/6 da pizza, tá certo? Em cada um dos exemplos foi representada em amarelo a parte da pizza que Lucas comeria, tá? Assim, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 3/5 e 5/6 são exemplos de números na forma de fração, tá certo? Ó, ideias de fração como parte de um grupo de elementos. Aí nós temos aqui, ó,
Com bolinhas coloridas e palitos, Cássio fez a torre ao lado. Observe que ele utilizou 9 bolinhas, né? 2 azuis, 3 vermelhas e 4 verdes. As bolinhas azuis representam o quê? 2 nonos, né? 2 nonos por quê? Porque ele precisou de quantas bolinhas? Ele precisou de 9 bolinhas, tá? Então, 2 nonos são o quê? São azuis, né? 3 nonos são o quê? São vermelhas, tá? Porque só tem 3 bolinhas vermelhas. E 4 nonos são o quê? São verdes. Essas frações representam parte de um grupo de elementos, tá certo? Ok? Então, quando se fala de fração, se fala de quê? Você tem um inteiro e você divide esse inteiro em partes iguais, né? Aí, cada parte, do jeito que eu fiz aqui com a maçã, se eu dividir em 2 partes, vai ficar o quê? Vai se chamar 1/2, né? Cada parte vai ser a metade, ou seja, 1/2. Se for em 3 partes, 1/3. Se for em 4 partes, 1/4. E assim vai, tá certo? Ok? Então, para concluirmos, né, essas explicações, vocês irão fazer da página 227, tá? Até a página 230, tá certo? Para iniciarmos a fração, tá certo? Então, preste atenção, leiam mais uma vez, observe os exemplos, tá certo? E caprichem na tarefinha, ok? Um beijão!